Há muito tempo, quando os bichos falavam e o sol tinha fases, como a lua, 2 reinos vizinhos entraram em guerra. Foram tantas as batalhas que a morte quase se cansou de trabalhar. Levava a gente de manhã, de noite, mesmo aos domingos. Quando tudo terminou, 7 anos depois, a gadanha aquela foice, sabe, da morte, ela tinha perdido o fio, né? Vou contar mais ou menos a história. Tinha perdido o fio e quebrou a ponta. Aí o que a morte fez? A morte virou e falou assim, agora eu tenho que arranjar um ferreiro. E esse ferreiro precisa afiar a minha gadanha e precisa fazer a ponta direitinho. Então a morte chegou lá e procurou um ferreiro lá numa aldeia. Aí a morte chegou, aí o ferreiro, nossa, já chegou a minha hora? Aí a morte falou, não chegou não, eu quero que você afia a minha gadanha e que faz a ponta novamente. Aí o ferreiro fez um trabalho brilhante, mas então falou assim com a morte, mas eu quero algo em troca. Eu quero um favor. Quero que a senhora me avise com antecedência para eu me preparar para a minha hora. Então ele fez lá os trabalhos que a morte queria, mas queria que a morte avisasse ele com antecedência, né? E os anos se passaram. E teve uma determinada noite, né, que a morte chegou. Ele viu a morte, né? Tudo bem? Ele olhou para a morte e falou, tudo bem? Veio me avisar? Não, a morte falou, não, vim te buscar. Aí o ferreiro falou assim, não, mas a gente tinha combinado que você ia me avisar. Sempre. Aí, olha bem, a senhora prometeu que ia me avisar. O ferreiro falou para a morte. Aí a morte, mas eu avisei. Eu não recebi aviso nenhum, não. A senhora não avisou, não. Como não? Seus cabelos ficaram brancos. Aí ele falou, ficaram. Seu rosto encheu de ruga. Encheu. Suas pernas estão fracas. Realmente. Suas costas se encurvaram. Aí, se eu fosse a morte, eu ia falar, artrite, todas as ites o senhor tem, né? Diabetes, não consegue andar direito, cai e quebra os ossos, né? Mas a morte não falou isso. Aí o ferreiro falou assim, realmente, a senhora me avisou. Aí ele falou assim, mas eu preciso de mais uma semana. Aí a morte falou, tudo bem, daqui uma semana eu volto. Aí o ferreiro ficou pensando, né? Ficou quieto e fez as coisas dele naqueles dias, mas ele não se apressou. Ele tomou consciência, e como a gente também traz esse conto, né? Que o tempo passa, que nós somos avisados que o tempo está passando, mas a gente não lê os sinais do tempo. Então eu acho que o mundo é justo para todos recebem essa oportunidade, né? Quando não tem uma fatalidade e tal. E aí, quando ele pediu mais tempo, a única coisa que esse ferreiro queria fazer era ficar ao lado dos netos, da família, que era o que ele tinha de mais precioso. E aí a morte chegou, e ele e a morte foram embora, e os dois, ele e a morte, foram amigos para sempre. E ele aprendeu, ele agradece a morte por ter aprendido tanto com ela. Eu achei sensacional essa história. É sensacional. Porque a gente recebe, a gente vai envelhecendo, os sinais vão chegando e a gente muitas vezes não tem essa noção de tão valioso que é o tempo. É o nosso bem mais precioso. É um bem que ele não volta.
ele tem limite. E a gente deve aproveitar o nosso dia, cada minuto da nossa existência no aqui, agora, e viver com muita presença, muito amor, muito respeito pela vida e pelo outro. Até a próxima. Gostaram? Ó, se tiver oportunidade, contos de morte morrida. Tchau, gente!